Uma boa noite a todos, muita luz, muita paz a todos nós, que as bênçãos de Deus possam nos envolver, todos nós hoje, possam ser demonstradas e sentidas nos nossos pensamentos, através das nossas ações, nossos gestos, nossas palavras, para que nós possamos cumprir o nosso papel enquanto herdeiros do universo. Esse é o nosso papel, observando sempre a lei que rege todo o cosmos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Aliás, amar o próximo como a si mesmo, né? Que é a lei que é a lei que governa, então, todo o universo, todo o cosmos. Quando Jesus desce à Terra para falar de amor e nos revelar que precisamos amar a Deus e amar ao próximo, ele não veio simplesmente revelar regras de convivência. Ele veio dividir conosco a única maneira de verdadeiramente alcançar a felicidade na vida mais além, observando então a vontade de Deus. Que nós possamos, observando a lei do amor, ser verdadeiros instrumentos divinos, onde quer que nos encontramos, cumprindo então o nosso papel. Quando Jesus vem à Terra, ele não seleciona 12 apóstolos, anjos celestiais. Ele seleciona 12 apóstolos, homens, nos demonstrando que nós, homens, temos um papel a cumprir. Está nas nossas mãos o dever que foi entregue direto das mãos de Deus. Então, que nós possamos assumir esses compromissos com a nossa própria consciência, que é onde está descrita, segundo Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, questão 621. Onde está a lei de Deus? Na consciência. Então, que nós possamos assumir esse compromisso com a nossa consciência, com o próximo e com Deus. Para que possamos, como bem colocava Francisco de Assis, sermos esses instrumentos na vida das pessoas, onde quer que venhamos a nos encontrar. No campo da caridade, no campo da fraternidade, no campo da tolerância, no campo do perdão, no campo do amor. Hoje é uma alegria imensa estar aqui, porque nós vamos falar sobre um tema, vamos refletir em torno de um tema que ainda abre muita margem para interpretação, que ainda pode ser sinônimo de confusão, que ainda pode não ter uma clareza em nosso entendimento. O que será que Jesus quis dizer com deixe aos mortos o cuidado de enterrar os vossos mortos? E quanto a vós, vem me seguir e pregar o evangelho no mundo. O que será que ele quis dizer com isso? Para que nós possamos entender verdadeiramente o que Jesus pretendia nos ensinar. Eu vos convido a gente retornar juntos a 2000 anos atrás, na história do nosso planeta. Então, há 2000 anos atrás, quando Jesus descia na Terra para nos revelar as verdades universais em um determinado período de tempo, em um determinado contexto, com uma cultura determinada, em uma região determinada, com costumes específicos daquela época. Então, nós precisamos, para compreender a mensagem do Cristo, entender o contexto e entender a didática do Mestre ao nos ensinar, que é uma didática impressionante. Impressionante mesmo. Então Jesus vem, realiza sua missão com êxito. E Allan Kardec, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala uma coisa. O que a gente tem em torno do Evangelho, em torno da vida do Cristo, nós podemos classificar em 5 partes, em 5 temas, em 5 tópicos, em 5 partes. A primeira são os atos comuns da vida do Cristo, o dia a dia de Jesus. Então, o que ele fez, o que ele não fez, como ele fez, como que ele foi para lá, como que ele voltou, é o dia a dia do Cristo. A segunda parte,
os milagres do Cristo, que talvez seja a parte que mais chama a atenção, né, de algumas religiões. Como que foi a multiplicação, como que foi a cura. A terceira parte, as predições, né? O ato de prever, de predizer, de nos revelar como que será o futuro da humanidade. A quarta parte, os atos que serviram para consolidar os dogmas, que serviram como base dos dogmas da igreja. E a quinta parte, o seu ensinamento moral. Então são 5, a gente pode dividir em 5 partes o que o Cristo nos deixou. E aí, olha, percebam agora o brilhantismo, a genialidade de Kardec. Porque para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala o seguinte: nas 4 primeiras partes há controvérsias. Então, nos atos comuns da vida do Cristo. Mas será que ele fez isso mesmo? Será que ele não fez? Por exemplo, na passagem onde ele expulsa os comerciantes do templo. Ele fez isso mesmo? Será que foi do jeito que está descrito? Ele gritou? Não gritou? Ele usou um chicote? Ele chicoteou alguém? Será que isso estava condizente com a mensagem do Evangelho? Então há controvérsias. Os milagres. Ele fez isso mesmo? Eu não acredito. Você acredita? Acredito. Mas será que aconteceu isso mesmo? Né? Nas predições, será que isso já aconteceu, o que ele falou? Vai acontecer ou não vai acontecer? Ou será que já está acontecendo? Nos dogmas, nas coisas que ele falou e que serviram como base para os dogmas. Será que aquilo estava correto, aquilo estava errado? Foi interpretado corretamente ou não foi? Então, nas 4 primeiras partes, há controvérsias. Mas na quinta, a quinta parte permanece inabalável, inalterável, que é o seu ensinamento moral. Essa permanece intacta. Essa permanece intacta. Porque quando desce à Terra, Jesus não veio nos revelar as leis do planeta Terra. Ele veio nos revelar as leis do universo, as leis universais. As leis de Deus que valem tanto para a Terra como para todo o cosmos. Jesus ele veio como uma carta viva que Deus entrega ao habitante do planeta Terra. É uma carta de Deus. É uma mensagem divina. Então nós não temos condições de julgar, ou pior, de ignorar, de menosprezar as coisas que Jesus disse. O Evangelho, essa mensagem viva, nós não temos como ignorar isso. Nós precisamos ter isso muito claro em nossas mentes. E a gente vai perceber que em muitos aspectos, ou melhor dizendo, que em muitas partes do Evangelho, nos textos dos evangelistas, na própria Bíblia, em alguns materiais que vão discorrer sobre o tema, nós percebemos muitas vezes algumas coisas no sentido figurado, num sentido metafórico. Né? Nós percebemos ainda uma dificuldade nossa em relação à interpretação de alguns pontos. Né? Essa é a realidade. Então, por isso que Allan Kardec teve essa preocupação em, entre as obras básicas, escrever um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Justamente para nos auxiliar a compreender melhor essas partes que ainda estávamos patinando, vamos dizer assim, para entender, para compreender. E olha o que ele escreve na introdução do Evangelho. Muitas passagens do Evangelho, da Bíblia e de outros autores sacros, né, autores sagrados, em geral são de difícil compreensão. Muitas até parecem absurdas por causa da falta de uma chave para se entender o verdadeiro sentido. Essa chave está inteiramente no Espiritismo. Então é como se faltasse uma chave que nos permite abrir a porta da compreensão, né, na linguagem metafórica. E Kardec escreve, esta chave é o Espiritismo. Ele veio trazer essa ferramenta que faltava para que nós pudéssemos compreender o que Jesus quis ensinar. O que Jesus veio entender
conosco, né? O que ele veio nos fazer entender. Porque quando Jesus vem há 2000 anos atrás, estávamos ainda com uma certa limitação, tanto no aspecto moral, como no aspecto intelectual, muito maiores do que temos hoje. Ainda temos, mas naquela época era muito maior. Então, como que Jesus poderia falar de astronomia, de metafísica, de química, de biologia, para pessoas tão simples intelectualmente? Então, não havia como. Não havia como ele falar dessas leis mais complexas, que também são as leis de Deus. Na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: as leis naturais também são as leis divinas, são leis de Deus? No que os Espíritos respondem: sim, as leis naturais também são as leis de Deus. Então, aquele professor de física, aquele professor de química, aquele professor de biologia, que muitas vezes é ateu, que é muito cético, mesmo sem saber, ele é um valiosíssimo instrumento de Deus, porque ele está auxiliando as pessoas, está descortinando as pessoas as leis de Deus. Então percebam a beleza, a perfeição da criação. Todos nós, quando nos ocupamos com algo útil, poderemos estar sendo instrumentos na criação. Então, quando Newton nos explica matematicamente e descobre, nos ensina a lei de ação e reação, ele está matematizando uma lei de Deus que Jesus já tinha ensinado, gente. Quando foi que ele ensinou isso? Lá no momento em que ele estava para ser preso, Pedro saca a espada da bainha, corta então a orelha de Malco, que Jesus fala: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com espada fere, com ela será ferido. Ação e reação. Então percebam a didática, a grandiosidade do mestre ao nos ensinar. Percebam então a grandiosidade deste homem que foi Jesus. Coisas que nós ainda iremos descobrir, ele já ensinou, a gente só não está percebendo ainda. Então, lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, ele escreve o seguinte: são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas no seu verdadeiro sentido, com o objetivo de dissipar as trevas. São chegados os tempos em que a verdade deve ser compreendida. De onde que partiu essa determinação? Do alto. É uma ordem que veio do plano maior. Então chegou o momento da transformação. Chegou o momento de descortinar mais um passo, mais uma etapa na compreensão. Então, essas transformações que estamos vivendo, tanto individualmente como em sociedade, fazem parte desses tempos chegados. Não se desesperem. Toda a transformação global que está acontecendo está sendo assistida, observada e acompanhada e autorizada por Jesus. É ele que é o diretor do orbe, ele é o governador. Está tudo sob controle. A nós cabe a parte do auto-melhoramento. Só que, por estarmos nesses tempos, por estarmos vivendo esse tempo que é chegado para essa transformação acontecer, eu posso dizer que estamos vivendo atualmente a etapa mais importante da nossa existência inteira enquanto espírito. Porque há muito tempo a espiritualidade vem nos convidando, vem nos chamando, vem nos orientando, mas agora, como nunca, precisamos atender esse chamado. Precisamos ter fé.
Precisamos observar o Cristo. Estamos vivendo a etapa mais importante de toda a nossa existência enquanto espírito. É agora. Precisamos assumir esse controle. Por que eu estou convidando a gente a voltar a 2000 anos? Porque há 2000 anos, Jesus fala o seguinte: se me amares, observareis meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai que envie um outro Consolador. Por que um outro Consolador? Porque o próprio Cristo já era um Consolador. Mas ele enviaria outro, que iria relembrar tudo o que ele ensinou. Iria ampliar os nossos horizontes para a compreensão da mensagem que ele ensinou. Então, em abril, 18 de abril de 1857, quando Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos, essa data é uma data muito importante. Porque não é a data da publicação de um livro. É a data da materialização de uma promessa de Jesus. É a data da materialização do Consolador prometido. É uma data muito importante. É a data onde a promessa do Cristo foi cumprida. Porque, como bem coloca o Manuel Filomeno de Miranda, consola-se quando esclarece. Como bem coloca Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade nos libertará de quê? Da nossa ignorância, da nossa revolta, da nossa infantilidade. Então é por isso que é uma data muito importante, porque vem demonstrar que nós estamos prontos para um passo a mais na escala da evolução. E é uma pena enorme que nós ainda não conseguimos compreender a importância e a grandiosidade do papel que Jesus tem em nossas vidas. É uma pena que ainda não está claro para todos nós que nesse quebra-cabeças da vida no planeta Terra, a peça mais importante de todas chama-se Jesus Cristo. Livro dos Espíritos, pergunta 625. Quem Deus tem oferecido? E a pergunta por si só já é genial. Quem ele tem oferecido? Deus tem oferecido. Mas será que nós temos aceitado essas ofertas? Enquanto nós não aceitarmos, Deus vai continuar enviando esses missionários. Enviou há muito tempo e está enviando agora e certamente continuará enviando modelos para nos relembrar que o Cristo é o farol, que o Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Para nos relembrar que Ele é o mestre, Ele é o modelo. E é realmente muito lamentável que nós não tenhamos ainda conseguido entender isso. Nós não conseguimos ainda entender isso. Porque quando eu falo assim, eu não vou perdoar. É muito difícil, eu não vou perdoar. Ou quando eu falo assim, não, amar o inimigo, não consigo. É como se o Cristo estivesse apontando para cá e a gente insistindo ainda em caminhar para cá. A gente não entendeu isso. Ou se entendeu, não estamos vivendo como pessoas que já entenderam. Que é o amor, que é a lei que rege todo o universo. Ainda temos um problema muito grande. Como bem coloca a Madre Teresa de Calcutá, o nosso problema é que nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos amando coisas e usando as pessoas. Quando deveríamos estar amando as pessoas e simplesmente usando as coisas. Então, Jesus é esse guia, Jesus é esse modelo. Como ele mesmo colocou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou a luz, eu sou a porta, o mensageiro. É a mim. Eu sou a jornada que leva ao Pai.
Eu sou o objetivo da humanidade. E nós precisamos observar isso. 18 séculos depois, o Espiritismo vem com o papel de relembrar tudo aquilo que o Cristo falou, com o papel de nos fazer compreender, nos fazer exercitar de acordo com as nossas capacidades. Veio nos fazer olhar para o Cristo de uma maneira diferente. Todos nós estamos sob o égide do Cristo. Todos nós estamos sob os cuidados do Cristo. Ele é o guia que Deus, o supremo governador do universo, entregou às nossas vidas. Foi a Jesus que Deus entregou, para que Ele nos conduzisse, para que Ele nos dirigisse, para que Ele nos orientasse. Então nós precisamos olhar para o Cristo diferente. Nós precisamos muito, porque quando nós olhamos para a espiritualidade com um panorama geral, nós ainda somos verdadeiras criancinhas. Nós estamos muito, mas muito mais próximos da nossa origem do que da nossa destinação final. Nós acabamos de sair das mãos do Criador. E quando Jesus fala o seguinte, deixai vir a minhas criancinhas, nós não entendemos que ele falou isso em qual planeta mesmo? Foi na Terra. Ele estava falando com cada um de nós, que do ponto de vista do Cristo, que é um ser que tem uma comunhão constante com Deus, olha para a gente e vê crianças espiritualmente falando. Verdadeiras crianças, com comportamentos ainda de crianças, comportamentos ainda infantis, com atitudes ainda infantis. Somos birrentos, ainda somos ignorantes, ainda somos revoltados. É só observar quando alguma coisa não acontece como a gente quer. Quando alguma coisa frustra os nossos planos. A gente ainda tem muita dificuldade no campo da fé, no campo da esperança, no campo da paciência, no campo da tolerância, no campo do perdão. A gente ainda é muito imaturo nas coisas que tangem as questões do espírito. E Jesus sabia disso. Adivinhem por que ele falava em parábolas. O que são parábolas? Historinhas com um cunho moral, com uma lição de moral. Por que ele contava essas historinhas? Como é que a gente ensina a criança? B com A, Bá. B com O. De maneira simples, de maneira lúdica. Acabamos de sair das mãos do Criador e ainda temos um caminho muito longo a percorrer. Mas a nossa sorte é que o nosso guia já percorreu, ele já conhece cada palmo desse caminho que a gente tem que percorrer, porque ele já percorreu esse caminho. Então nós precisamos confiar em Jesus, porque foi ele que Deus designou a responsabilidade de dirigir nosso planeta. Então isso precisa estar muito claro em nossas vidas. E esse convite a retornarmos é para a gente entender a didática deste homem. A didática de Jesus. Então, há 2000 anos atrás, ele fala o seguinte. Ele compara o reino dos céus com 3 coisas. Se não me engano, foram 4, mas eu vou citar 3 para a gente concluir nossa história aqui. O reino dos céus é como trigo. O reino dos céus é similar ao fermento. E o reino dos céus é similar às redes. Por que ele fez essas comparações? Afinal, o que é o reino dos céus, né? Por que ele comparou com essas 3 coisas? Porque ele sabia que as pessoas que o seguiam eram o quê? Lavradores, donas de casa, pescadores, pessoas simples. Então ele pega, em sua humildade,
essa verdade universal, todo esse conhecimento de um Cristo, ele traduz para a gente como crianças, com coisas do nosso dia a dia. Então, como que ele vai falar sobre o reino dos céus para um lavrador? Eu vou usar o trigo de exemplo, porque ele conhece o trigo. Ele sabe as nuances do trigo, como é a colheita, como é o cuidado, como tratar as ervas daninhas. E por que ele compara o reino dos céus ao fermento? Porque ele quer ensinar as donas de casa. Elas entendem a função do fermento na receita. E por que ele compara o reino dos céus às redes? Porque os pescadores entendem das redes. Eles sabem a função, como lidar com as redes. Então ele sabia que ele estava ensinando crianças, espiritualmente falando. A linguagem, se a gente pegar um panorama geral, era uma linguagem de quem falava com crianças. E usando essa didática, adaptando essa didática, muitas coisas ficaram confusas ainda para nós. Quando ele fala que nós devemos odiar nossos pais, odiar nossas mães, nossas esposas, nossos filhos e seguir o Cristo, o que será que ele quis dizer com isso? Porque a palavra odiar há 2000 anos atrás tinha um outro significado, de amar menos. Quando ele fala sobre um camelo passar no buraco de uma agulha, muito se debateu sobre como assim um camelo, muitas teorias foram criadas. Mas é porque simplesmente a palavra camelo e a palavra corda era a mesma palavra naquela época. Então as pessoas que foram traduzir, ao invés de usarem uma, usaram outra. Muita coisa é muito difícil para a gente ainda manter, porque somos crianças. E aí chega então a expressão que é o centro da nossa reflexão de hoje. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E quanto a vós, ide anunciar o reino dos céus. Então o que Jesus quis dizer com deixar aos mortos o cuidado de enterrar vossos mortos? Será que uma coisa que está descrita como fazendo parte da piedade filial, né? Será que Jesus está falando que nós não podemos ir nos despedir dos nossos entes queridos e fazer então esse processo de despedida, né? O velório, e tem que seguir ele, não pode despedir? Será que é isso que ele queria dizer? Se a gente for tomar então aí ao pé da letra, o que será que o mestre quis dizer com isso? Após a crucificação, no terceiro dia, quando Jesus ressurge, a mensagem que ele estava passando, a verdade que ele estava revelando é: a alma é imortal. Ele veio nos demonstrar isso. Quando ele ressurge ao terceiro dia, as pessoas ali preocupadas com outras questões, preocupadas com outros aspectos, e ele vem e nos relembra a coisa mais importante que muitas vezes esquecemos. A alma é imortal. Nós somos espíritos imortais. Como muito bem coloca André Luiz no prefácio logo no início do livro Nosso Lar, a vida não cessa. É assim que ele começa o livro. A vida não cessa. Algo que é muito simples, mas que muitas vezes esquecemos. Inclusive nós, que somos espíritas, muitas vezes esquecemos. E quando esquecemos, aí começa aquela questão do isso é meu, minha. Né? Damos tanta atenção às coisas que ficam aqui, às coisas que são materiais, e nos esquecemos que a alma é imortal. Aí vem a morte e nos arrebata. Aí vem a morte para nos lembrar que nós não somos donos de nada. Eu não sou dono nem do meu marido, nem da minha esposa, nem dos meus filhos. Como bem colocam os Espíritos no livro dos Espíritos, eu não sou dono nem do próprio corpo que eu uso. Aí vem a morte para nos lembrar que tudo parte de Deus e tudo retorna para Ele. Nesse processo, nós somos usufrutuários, nós estamos utilizando momentaneamente, nos cabendo então a responsabilidade
de cuidar, mas não de nos apegarmos, não de colocarmos todas as nossas fichas, toda a nossa felicidade no que está aqui, materialmente falando. Então, enquanto nós não aprendermos a valorizar realmente as coisas do espírito, as questões do espírito, nós correremos o risco de permanecer nos círculos viciosos das reencarnações de baixo teor espiritual. Enquanto nossas preocupações forem exclusivamente as questões materiais, seremos infantis espiritualmente. Então a gente vê pessoas que dedicam a vida inteira prezando a estética do corpo. É por isso que para algumas pessoas a morte ainda é assunto tão complicado de falar. Ainda é assunto tão delicado. Então é por essa questão que eu trouxe toda aquela base antes. É por isso que nós somos vistos ainda como crianças. É por isso que nós somos vistos ainda como seres infantis, de comportamentos infantis. Porque nos falta essa consciência de que somos imortais e de que o que está aqui é passageiro. O próprio Chico Xavier vivia falando que o que falta para a humanidade é o senso de eternidade. Precisamos entender que somos espíritos imortais. A vida não cessa. Mas não basta entender que somos espíritos imortais. É preciso viver como um imortal. Será que a gente tem feito isso? Será que quando eu acordo de manhã, eu acordo como um imortal? Quando eu tomo café como um imortal? Quando eu converso com as pessoas, eu converso como um imortal conversa? Ou será que às vezes esquecemos? Então, quando a gente entende isso, a gente entende que a morte verdadeiramente não existe. Existe filosoficamente, mas na prática, a morte não significa o fim da vida. A morte marca a vida depois da vida. A morte vai depender do plano que a gente se encontra. Pra gente, morreu. Ou como a gente fala, né? Pra gente, desencarnou. Mas segue vivo. Continua vivo na vida verdadeira. Então, quando nós entendermos isso, entendermos que estar vivo ou estar morto depende do plano que você se encontra. Isso ficou claro, né? Então, entendendo isso, vamos entender que quando Jesus falava sobre os mortos, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os vossos mortos, ele não estava falando de mortos materialmente. Não estava falando daqueles que desencarnaram. Ele estava falando dos mortos espiritualmente. Mortos espiritualmente. Ou seja, aquelas pessoas que ainda não entenderam tudo aquilo que conversamos agora. Então, deixa que os mortos enterrem os nossos mortos. E o nosso papel é anunciar o reino de Deus. Então, como muito bem colocado, o que Jesus veio fazer com essa passagem é nos fazer um grande convite para que nós centralizemos a nossa atenção, apontemos o nosso foco ao que realmente é importante. É como se ele dissesse: não deem mais importância às questões materiais do que às questões espirituais. O nosso objetivo é sair e anunciar aos homens sobre o reino de Deus, anunciar aos homens que a nossa pátria verdadeira não é aqui na terra. A nossa pátria verdadeira não está na terra, está no céu, porque é lá a verdadeira vida. Então, quem não está vivendo
nos padrões da vida verdadeira, que é a vida espiritual, ainda está morto. Haverá de ter sua ressurreição, porque, como ele bem coloca, nenhuma ovelha será perdida. É da vontade do Pai que todas sejam salvas. Mas ainda está morto. E para algumas pessoas, a reencarnação tem um aspecto de morte. Tem um sentido de morte. A pessoa renasce e só foca na matéria. Esquece tudo que é divino, tudo que é espiritual. É só matéria. E a morte vem para surpreendê-la. Então, para essas pessoas, que é o chamado de Jesus. Quem está vivo, encarnado, mas não está ainda atento à realidade, à vida verdadeira, é como se estivesse morto. Então esse convite é essas pessoas que ainda não estão atentas à realidade, que ainda menosprezam as leis divinas, que ainda são criancinhas infantis no que diz respeito à escala evolutiva, não faça o mesmo. Não foque no que está morto. Anuncia o reino dos céus, anuncia a vida, as convide a ressurgirem, a ter a sua ressurreição. Então, esse é o significado desta passagem. Quem está morto, não literalmente, quem está morto ainda alheio às vontades divinas. E nós sabemos que a vida do encarnado é difícil. Muitas vezes aquela melancolia, aquela tristeza, né? Aqui ninguém me ama, aqui ninguém me quer, aqui ninguém cuida de mim. É como se a nossa alma estivesse gritando de saudade, gritando de vontade de voltar ao plano espiritual, porque lá nós somos amados, lá nos sentimos queridos. Aqui é muito difícil, mas precisamos entender que o convite de Jesus é para ser aplicado aqui. Se estamos aqui, é porque precisamos estar aqui. Há pessoas que precisamos reencontrar. Há situações que precisamos viver. Há reajustes que precisam ser feitos. Então, a mensagem que temos para compartilhar hoje, ela é simples. A vida não cessa. A vida não cessa. E a vida verdadeira não é aqui. Não se deixem permanecer nesses círculos viciosos que são as encarnações de baixo teor espiritual. Deixa isso para quem ainda não acordou. Nós que temos a oportunidade de observar esses conhecimentos, temos essa escolha. Será que estamos vivos ou será que ainda somos os mortos? Esse é o convite do Mestre. Que nessa noite possamos nos sentir convidados ao trabalho e convidados a ocupar a nossa posição, a parte que nos cabe na criação. Somos os herdeiros de Deus. O caminho é longo, mas temos um guia que conhece muito bem esse caminho e que está pronto a nos orientar. Agradeço a atenção de todos vocês. Desejo uma ótima noite. Que o Mestre Jesus possa iluminar nossos corações, iluminar nossas mentes, para que nós possamos despertar, para que nós possamos estar vivos para a mensagem que Ele nos convida, que Ele nos traz, e que possamos viver como Ele espera que vivamos, como reflexos do seu Evangelho, como filhos de Deus, como espíritos imortais que somos. Muito obrigado.